Reguengos de Monsaraz e Mourão receberam a terceira prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias. 20 equipas fizeram-se às estradas alentejanas num fim de semana de muito calor. Conduzir um carro elétrico tem algumas particularidades. A duração da bateria pode ser o maior senão e dor de cabeça para os pilotos. Quem melhor que eles para explicar de que forma se pode poupar bateria? Tem de haver uma gestão muito grande, lá está as tais acelerações, é tentar ao máximo uma velocidade constante e que o carro não acelere muito nem trave muito, porque a travarmos também depois vamos ter de acelerar. Portanto, é tentar, lá está, mesmo uma regularidade, levar o carro o mais estável possível. Temos que deixar de ter uma condução agressiva. Ok, isso é essencial, temos que ter uma condução completamente diferente de um carro a combustão. Temos que aproveitar os modos de condução que os carros geralmente têm o mais ativo, têm o eco, o modo eco, e há tudo ali um trabalho que pode ser feito, a pressão dos pneus tem que ser ideal, por exemplo, tentar aproveitar a regeneração através da travagem do carro, que ele acaba por regenerar ali alguma bateria. Se há uns anos a crença de que a utilização do ar-condicionado afetava diretamente a utilização da bateria, atualmente já há certezas. É igual aos carros térmicos, portanto, quanto mais nós utilizarmos a bateria com esses componentes auxiliares, menos autonomia temos. E o ar-condicionado é um dos principais consumidores de bateria. Obviamente o ar-condicionado gasta, mas gasta um pouco mais, ou seja, num percurso diário, um utilizador de um veículo elétrico não tem que se preocupar com a utilização do rádio ou do ar-condicionado. O carro vai fazer um percurso bastante bom. Para o primeiro dia de prova estavam garantidos cerca de 143 km de percurso, carros a postos e troços estudados. O ponto de partida foi em Monte Trigo. Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo alinharam-se na primeira posição, seguidos do piloto francês Emilien Le Bogne e Alexandre Stricher, e com o carro número 3, Carlos Silva e Sancho Ramalho. Cumpridos os 7 troços, Eduardo Carpinteiro Albino seguia em primeiros. Ainda assim, mantinha-se alerta devido à forte concorrência. Tivemos alguma sorte, porque a equipa francesa, o Emilien e o Alexander estavam a fazer uma prova brilhante, inalcançáveis, mas tiveram um problema de carregar uma tabela, acontece, mas temos que melhorar para chegar ao nível deles. Seguiam-se Carlos Silva e Sancho Ramalho em segundo. A dupla ainda se viu a braços com o furo, mas não desanimou. Mas hoje o dia foi atribulado, nomeadamente no último troço, tivemos um furo dentro do troço, conseguimos ir com o carro furado, que foi difícil em algumas partes, nomeadamente em algumas curvas mais apertadas, mas chegámos ao fim e acabámos por ganhar o troço inclusive. Filipe Maia e Tiago Caio partiram da 6ª posição. Apesar do calor, foram subindo posições até o 3º posto. Estava imenso calor, portanto nós estávamos com receio que os aparelhos dentro dos carros começassem a falhar. A nossa condução é muito apoiada com os equipamentos. Felizmente foi correndo tudo mais ou menos bem, tivemos um bom desempenho, também beneficiamos de algumas situações que aconteceram entre as equipas, mas pronto, final do primeiro dia estamos em terceira, é excelente. Filipe Maia está atualmente a fazer 2 campeonatos, regularidade histórica e em rally. No mundo em constante evolução, a adaptação às novas tendências são essenciais. O piloto entende que o futuro vai passar pelos carros elétricos e por isso já está a fazer a transição. A competição dos carros elétricos é feita nos moldes muito semelhantes ao que se faz nos clássicos. Portanto, é regularidade e habitualmente esse tipo é o tipo de prova que se usa nos clássicos, mais comum. E eu fazia o Campeonato Nacional de Regularidade Histórica, ainda continuo a fazer. E, entretanto, achamos que tínhamos aqui algumas skills para poder também participar. Para o piloto, conduzir um elétrico não tira nenhuma emoção à competição. Ambos os motores apresentam desafios e conforto.
As diferenças são gigantes porque os carros clássicos, naturalmente, além da questão da combustão, têm uma série de outras... Não há tantos periféricos nem tantas ajudas como nos carros elétricos, não é? Isto são carros com tecnologia de ponta, têm montes de ajudas, é um carro muito mais fácil, muito mais intuitivo, em termos do ponto de vista de ajudas eletrónicas para segurar e controlar o carro. É uma evolução gigante, ou seja... É mais difícil fazer provas nos clássicos, na verdade, porque estes carros são muito mais eficientes, mas de longe. O barulho do escape, dos carros, das motas, faz-nos um bocadinho de falta. Mas ao mesmo tempo, em alguns tipos de provas, vemos que estão ali tão calminhos, sem barulho nenhum, só ouvir os passarinhos, que também ajuda a concentrar. Uma das coisas que se notou nestes últimos anos, desde que existe este campeonato, é que uma grande parte destes participantes, que vinham de outras provas, com carros a combustão, tornaram-se adeptos dos carros elétricos. Aliás, alguns deles que tinham, como é natural, algumas ideias, aquelas ideias pré-concebidas que nós temos, sobre a autonomia, a velocidade, e agora é engraçado falar com essas pessoas, esses pilotos, esses navegadores, e estão fãs de carros elétricos. Inclusivamente, alguns do seu dia-a-dia já mudaram para carros elétricos. Magno revelou que desde 2010 que conduz um elétrico e que os carregamentos em postos públicos nunca lhe trouxeram dissabores. Passo a vida do país, de andar de um lado para o outro do país e vou de carro elétrico, sem qualquer stress. Eu costumo dizer que normalmente quem tem ansiedade com a autonomia dos carros elétricos são aquelas pessoas que não os conduzem no dia-a-dia, porque ainda estão com ideias erradas. É verdade que em algumas zonas do país ainda é preciso alguma programação, mas eu ultimamente já se confesso, nos últimos talvez 2, 3 anos, já deixei de sequer a ter de pensar nisso. Portanto, eu vou, naturalmente, e carrego onde me der jeito. No final do primeiro dia, seguiu-se a Power Stage. E aqui quem conquistou o primeiro posto foi Filipe Maia. O piloto acabou na frente por 2 milésimos de segundos dos adversários Sérgio Magno e Ana Joaquim. Ganhamos a Power Stage. É sempre uma animação porque é no centro da cidade, tem visibilidade, traz as marcas para o contacto das pessoas que estão a ver as provas. E correu-nos muito bem, nós gostamos das Power Stages. No que diz respeito à eficiência energética, nova vitória de Emilien Le Borgne. We are very happy to have this winning in efficiency, so the third time here in Alentejo, and we will see now for the championship, because we have 2 winning with the Dacia Spring this year in efficiency. Linda Riquiti estreou-se no Campeonato de Novas Energias em Reguengos de Monsaraz e Mourão. A piloto tomou conhecimento das provas por Carlos Santos, navegador da equipa, e depois de o ver competir, a vontade de experimentar tornou-se iminente. A piloto não esperou mais tempo e lançou-se a um novo desafio. Adoramos o espírito da competição, mas também de ajuda, então queremos participar. Eu participei com o meu colega Carlos, que é piloto de provas diferentes, de velocidade, então eu queria aprender a participar e sentir como é que era conduzir um carro assim. Assim deitou mão à obra Linda Riquiti, juntou esforços e formou equipa com Carlos Santos. A primeira vez é sempre uma prova de adaptação. A piloto estipulou então como principais objetivos aprender e reconhecer as várias especificidades a cumprir. Começar a perceber como é que funciona. Então olhar para os sinais e acertar os tempos e manter a velocidade média sugerida, e há muitas informações no mesmo tempo. Interpretar os sinais e os timings a respeitar. Apesar de diferença nos percursos e algumas paisagens que convidam a parar, a piloto assume que não há tempo sequer para apreciar porque o foco é a prova. Por acaso não consegui olhar para nada ontem, estava assim concentrada e focada no trajeto, nos sinais, que as ruas, os caminhos são muito bonitos, são pensados e feitos para conhecer e visitar partes diferentes de Portugal, mas para o piloto é difícil olhar algo que não seja o ecrã do carro. Conduzir um carro elétrico oferece múltiplas vantagens. É mais amigo do ambiente, faz menos barulho, tem um bom arranque e é muito confortável. Um carro elétrico é um carro extremamente confortável de conduzir, além de ser muito eficiente. Eu costumo dizer que, nomeadamente em circuito urbano, um carro elétrico é de um conforto absoluto,
porque não há trocas de velocidades, o binário é máximo logo desde o início, desde que o carro arranca e, portanto, é extremamente, como disse, confortável de utilizar no dia-a-dia. Mas há uma grande emoção aqui e facilidade, que é a rapidez destes carros, e que para mim é aquilo que me dá mais prazer, é poder estar um bocadinho atrasado e ter que aproveitar e pôr os cavalos no chão, porque isso é muito mais rápido do que um carro a combustão. Chegados ao segundo e último dia de prova e mais 47 km para cumprir. No final, quem levou a melhor foram Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo. A dupla segurou o primeiro posto do dia anterior e foi a grande vencedora da prova alentejana. Um fim de semana de sorte para a dupla, que adianta que há sempre margem para melhorar. Foi uma prova que nos correu bem, foi uma prova que estava muito bem medida. O Zé Carlos fez um trabalho fantástico. Nunca houve uma hesitação, a aflição estava muitíssimo boa, correu-nos bem, tivemos sorte, porque a equipa francesa estava muito forte, mas enganaram-se a programar uma prova e perderam o primeiro lugar. Da nossa parte, achamos que temos que ainda melhorar um bocadinho, evoluir um bocadinho para chegarmos ao nível deles, mas correu muito bem e foi muito bom em termos de campeonato. Tivemos a sorte quando começámos por equipa, ganhámos logo a primeira prova e a partir daí, felizmente, conseguimos sempre garantir uma fluidez em que as coisas funcionam dentro do carro, temos como que quase um código de comunicação e efetivamente dá resultados. Carlos Silva e Sanches Ramalho também seguraram a segunda posição, um lugar que deixa tudo em aberto. Filipe Maia e Tiago Caio foram terceiros. É uma posição que não compromete as contas do campeonato e vamos continuar a lutar até ao fim do ano por realmente conseguirmos revalidar o título. O resultado é positivo, é um segundo lugar. Acho que quem ficou em primeiro é a nossa concorrência direta para este ano. Ambicionava um pouco mais, sem dúvida alguma, mas pronto, eles fizeram um bom rally, nós também fizemos um bom rally, eles ganharam, parabéns aos vencedores, sem dúvida alguma. Estamos satisfeitos com o terceiro lugar, obviamente que há sempre margem para melhorarmos em futuros rallies e chegarmos aos lugares mais elevados do pódio. Finalizada a terceira prova da temporada, a organização da prova e intervenientes mostraram o contentamento por tudo ter corrido como previsto. Com um fim de semana difícil, com calor para os concorrentes e não só, para as organizações, para os aparelhos, para as viaturas, mas é um balanço muito positivo. É a segunda vez que vimos a Montrigo. O ano passado fizemos aqui um reagrupamento. Este ano, por vontade da Junta de Freguesia local, iniciamos aqui a prova. É um desafio, até porque essa novidade permite-nos entrar em estradas que até agora não foram utilizadas e nós todos sabemos as dificuldades que temos no Alentejo para conseguir estradas com alguma qualidade para fazer as provas de regularidade. Mourão é um concelho muito ligado ao automobilismo, ao motociclismo, é um povo que gosta muito de viver estas aventuras mais radicais. Quando nos foi lançado o desafio, ainda que seja uma modalidade relativamente recente, com o recurso a carros elétricos, quisemos também fazer parte desta onda da transição energética e, por que não, associar-nos a uma prova desportiva, mas que traz este cunho muito particular dos veículos elétricos, que, quem sabe, se não acabarão por substituir em grande parte os motores a combustão. É um desporto diferente, é um desporto motorizado na mesma, mas com energia alternativa, né? Energia ecológica. Nós vimos com toda a oportunidade de trazer esse tipo de desporto aqui para Guengues de Monsaraz. A caravana das novas energias chega agora para Proença Nova no final de julho, para a última prova antes da pausa de verão.